Graça e paz, amados, amadas. Com a ajuda do Senhor, algo que o Senhor colocou no meu coração, queria começar a compartilhar sobre um novo livro com os irmãos. Nós temos essa diversidade no Ministério da Palavra, graças ao Senhor. O Adriano tem compartilhado sobre o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, o André tem outro encargo, e o encargo que o Senhor colocou no meu coração foi sobre estar compartilhando livros preciosos que o Senhor mesmo me mostrou. Então, com a ajuda do Senhor, eu queria estar compartilhando com os irmãos esse livro, A Dispensação do Mistério, Theodore Austin Sparks. Austin Sparks foi um irmão contemporâneo de Watmani, Baksin, Demi Frank, mestres, doutores da palavra. Seu mentor foi o George Campbell Morgan. Influenciou também homens, servos do Senhor, como Lance Lambert. E por que disso? Por que desse encargo? É para sermos incentivados, amados, a nós lermos livros. Em Ruth, capítulo 2, verso 9, Boaz, que é uma figura de Cristo, ele fala para Ruth: bebe. Se tiveres sede, bebe das vasilhas dos meus servos que cavaram, que tiraram. Isso serve para nós bebermos dos servos do Senhor. O quão importante é essa prática na vida espiritual, do qual talvez tenha até mesmo se perdido entre nós. Há livros preciosos, irmãos preciosos, claro, a gente sempre tem que ler sobre livros de irmãos que tenham testemunho, que viveram para o Senhor piedosamente. Então, é para incentivarmos a nós lermos livros, amados. Precisamos dessa prática espiritual na Assembleia. Talvez no passado nós líamos mais, não sei como tem sido a experiência de cada um, mas precisamos beber. Não há outra maneira de nós conhecermos a dimensão do amor em Cristo Jesus, se não for por meio dos santos. Seja só o comprimento, seja a sua altura, seja a sua profundidade, é por meio dos santos. Nós conhecemos o amor de Cristo Jesus através de uma experiência, um compartilhar, um testemunho do irmão, mas também por meio dos livros dos servos, que hoje, graças ao Senhor, têm sido disponíveis para nós. Sabemos que em português, a língua portuguesa é tão limitado, mas por ajuda de servos preciosos, que se dedicaram a traduzir os livros, que buscaram essas, entre aspas, pepitas de ouros que tinha em inglês, em outras línguas, traduziram para o português e hoje está disponível às nossas mãos. Então, é um incentivo para nós praticarmos a leitura de livros espirituais. Claro que nada substitui a palavra de Deus. Temos que filtrar tudo por meio da palavra, não por meio dos livros. E cada leitura de livro, algo que nos toca, nos leva a um arrependimento, nos leva a uma meditação, nos leva a uma reflexão, nos leva até mesmo sermos emocionados, como o Adriano, na mesa do Senhor, sobre o livro que ele leu, essa grandiosidade, o irmão André Murel deixou disponível a nós. Então, eu começo esse encargo de ler, de estar compartilhando com os irmãos sobre a dispensação do mistério do irmão Austin Sparks. E hoje o encargo é falar sobre o primeiro capítulo, que é o propósito das eras. Vamos abrir em Mateus 11, 27. Mateus capítulo 11, verso 27. Diz assim:
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora vamos abrir em Filipenses 3, versos 8 ao 10. Filipenses capítulo 3, versos 8 ao 10. Diz assim: sim, deveras, consideras tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E agora, Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, verso 15 e 16. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Agora, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, pela graça de Cristo, nos achegamos diante das Escrituras. Pedimos a unção do Teu Espírito para que conduza a ministração da palavra. Senhor, queremos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Conhecemos ainda tão pouco de Ti, Senhor. Precisamos mais da revelação do Senhor mesmo. Senhor, se revela mais a cada um de nós, Senhor. Não queremos sermos limitados em relação a conhecer o Filho de Deus, aquele que pagou o alto preço por cada um de nós. Por isso, querido Espírito Santo, abra bem os nossos ouvidos, alarga o nosso coração e prepara a terra, Senhor. Queremos ser semeados em boa terra, Senhor, para que essa palavra venha frutificar, trazendo arrependimento, trazendo desenvolvimento, crescimento, maturidade, sabedoria, edificação, aperfeiçoamento no Filho de Deus. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amado. Essa expressão em Efésios, capítulo 1, versos 10, todas as coisas. Essa expressão será o nosso norte da palavra. O encargo da palavra é sobre nós prosseguirmos em conhecer Cristo Jesus. Jamais podemos dizer ou declarar que somos conhecedores de Cristo Jesus. No versículo que nós lemos, lá em Mateus 11, 27, diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, o Filho está oculto no Pai, um reino fechado. E por isso, nada dos nossos recursos nos leva a conhecer o Filho de Deus.
nenhuma coisa humana sequer faz nós termos pleno e real conhecimento de Cristo Jesus. Cristo é um mistério. E isso depende totalmente da graça, da dispensação divina. Uma dependência total do Espírito Santo para que Cristo seja revelado a nós. À medida que nós acharmos que somos conhecedores plenos de Cristo, já estamos sendo enganados. Podemos sim ter um bom depósito sobre a pessoa, sobre as obras de Cristo, mas Cristo não é limitado. Cristo não é temporal. Cristo é atemporal. Cristo transcende todas as coisas. E à medida que nós passamos a prosseguir em conhecê-lo, cada vez mais, nós vamos vendo o quanto nós somos pequenos e o quão grandioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes podemos cair no engano de nos acharmos a última bolachinha do pacote. Outrora nós éramos assim, no ministério passado do qual nós fazíamos parte, mas quando o Senhor abriu os nossos olhos, no meu coração foi, creio que no coração dos irmãos, não conheço nada de Cristo. E é assim que nós temos que ser cada vez que nós nos achegamos diante de um partir do pão, diante de uma reunião, diante da mesa do Senhor, diante de um irmão, sempre com humildade, sempre se fazendo o menor de todos e deixando que a beleza de Cristo seja encantada no nosso coração. Há um erro muito grande na religiosidade de achar que Cristo ele veio somente para redenção, para morrer, cumprir ali a sua obra, nos redimir, subir ao céu, ressuscitar, subir aos céus e estar à destra do Pai. Isso é um conhecimento completamente errôneo diante de Cristo. Achar que é só isso. Claro que é muito mais do que isso. E por isso nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Seja, claro, primeiramente por meio das suas próprias escrituras, por meio da palavra, seja por meio dos santos, seja por meio dos livros espirituais. Porém, a revelação clara de Jesus Cristo, ela é revelada em nós. Por isso Paulo usa essa expressão em Gálatas: aprove Deus revelar seu Filho em mim. Cada vez que nós buscamos o Senhor individualmente, o Senhor se revela a nós. De um lado, ele está oculto ao Pai, mas de outro lado, o Pai tem seu bom prazer em revelá-lo. Então, o Pai tem prazer em revelar Cristo Jesus ao Pedro. O Pai tem prazer em revelar o Cristo ao Antônio. E assim, a cada um de nós. De um lado ele está oculto, mas Deus nos amou de tal maneira que aprove ele revelar Cristo Jesus a cada um de nós. Glória ao Deus e Pai, por esse grande amor que nos amou, ao ponto de entregar o seu Filho para que ele fosse manifesto e revelado a cada um de nós. Por meio dos livros nós temos conhecimento, mas a nossa busca pessoal, nós temos a revelação clara de Cristo Jesus. Ontem as irmãs compartilharam o testemunho delas, uma experiência que elas tiveram. E ali nessa experiência delas com o Senhor, elas pôde ver um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, Lívia? Tenho que lembrar vocês que vocês são crentes. Então, à medida que nós buscamos o Senhor, amados, à medida, seja numa reunião, seja ela de oração, seja ela de estudo da palavra, do partir do pão, seja a nossa, lá no nosso lugar secreto, seja nas nossas experiências,
seja em algo que nós pedimos ao Senhor e ali o Senhor nos dá. Em cada busca pessoal, o Senhor vai sendo revelado em nós. Nem na minha concepção e na concepção do irmão Austin Sparks, nem Paulo se ousou a ser conhecedor pleno de Cristo Jesus. E para isso nós vamos ver uma revelação progressiva e cativante na vida de Paulo. Lembrando de Saulo, as suas credenciais, hebreu de hebreu, circuncidado oitavo dia, quanto à lei, fariseu, irrepreensível, as credenciais dele eram grandes em relação ao Antigo Testamento, como um religioso, zeloso, queria fazer tudo para Deus, mas a caminho de Damasco algo acontece. Aprove Deus revelar o seu filho a Saulo. E daí em diante não é mais Saulo, e sim Paulo. Ele renuncia à sua posição, que não era pequena, de mestre dos judeus, e até mesmo ele renuncia, sendo judeu zeloso e irrepreensível, considerando isso como refúgio, como nós lemos em Filipenses capítulo 3. Porque quando Cristo é revelado a ele, algo de imediato é feito. Eu lembro numa conferência que o irmão estava nos exortando. E ele disse assim: jovens, vocês ainda não entenderam. Jovens, vocês ainda não compreenderam. Vamos de novo. Gênesis capítulo 1, verso 1. Então naquele momento, Saulo, quando ele tem esse encontro com o Senhor e o Senhor revela a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou. Imediatamente, as figuras, as tipologias, os apontamentos, as sombras, o sacrifício, para ele é revelado. E aí ele começa a ler as Escrituras com a inspiração do Espírito Santo. Desde novamente, lá de Gênesis. E Paulo era alguém que usava muito o Antigo Testamento para trazer a luz do nosso Senhor. Então ele vai de novo, agora dizendo minha concepção, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e ali ele começa a ver Abraão levando Isaac, isso é uma figura de Cristo. As leis é uma figura de Cristo. Moisés uma figura de Cristo. Os sacrifícios uma figura de Cristo. O sacrifício tudo apontava para ele. E agora então, entende, irmãos? O Filho vai sendo revelado a ele. Em tudo aquilo que estava obscuro, aquela escama que estava nos olhos de Saulo é retirada. E agora ele vai vendo o eu sou em cada parte do Antigo Testamento. Cada sombra de Cristo, cada analogia de Cristo é revelada para Paulo. E aí em diante, então, ele começa uma nova caminhada com Deus. Ele entende que tudo aquilo que ele tinha, todas as suas credenciais, diante do Filho de Deus, entronizado, à destra do Pai, não significava nada perante o Senhor. E ele começa então essa revelação progressiva, ou seja, um crescimento, um aperfeiçoamento, um desenvolvimento na vida de Paulo. Ele vai prosseguindo em conhecer o Senhor. Ele, que foi, na minha concepção e do Austin Sparks, o maior intérprete de Cristo, não desprezando os outros apóstolos, jamais, mas ele foi aquele que escreveu 13 epístolas, as experiências do nosso irmão, alguém que foi martirizado ao ponto da vida dele dizer, lá em Filipenses 3, 8, 10, ele disse: para que eu ainda possa conhecê-lo. Depois de escrever 13 epístolas, depois de tanta experiência com o Senhor, de tanta luz, de tanta graça, de tanta inspiração do Espírito Santo, tudo com o irmão
viveu toda a revelação do Filho de Deus, no final da vida dele, ele fala, para que eu ainda possa conhecê-lo. E ele também disse, hoje nós vemos em parte. Como pode alguém, sendo o maior intérprete, aquele que carregou as marcas de Cristo no seu corpo, dizer que ainda vem partes? Porque ele entendeu que Cristo é transcendental, transcende todas as coisas. Nós, o universo, que é ilimitado, que é temporal. Nada se compara com a grandeza de Cristo. E é esse sentimento, é esse espírito que nós precisamos ter diante do Filho de Deus. Sempre que nos achegamos diante de Cristo Jesus, pedindo ao Espírito Santo para que Cristo seja revelado cada vez mais em nós. Diferente do judaísmo. Paulo lutou muito com os judeus, foi perseguido, apanhou dos judeus, foi preso, porque o que ele mais queria era revelar aos judeus aquilo que foi revelado a ele. O Filho de Deus. No judaísmo, eles tinham em relação ao Messias, eles tinham um conhecimento equivocado, inadequado, distorcido e limitado, temporal, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só Paulo, mas os 4 evangelhos também, além dos 4 evangelhos vêm para nós gentios, mas também era para eles. O Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. E os 4 evangelhos era para mostrar que o Messias não era aquele Messias limitado que eles queriam, que eles conheciam, especialmente no livro de Mateus. Há 3 coisas que os evangelhos mostram o judaísmo e, claro, para nós, a respeito do Messias. Primeiro, eles revelam que Jesus corrigiu a concepção judaica que tinha a respeito do Messias. Então, todo erro, Jesus corrigiu a eles, mostrando, revelando a eles, falando sobre quem ele é, o que ele foi enviado pelo Pai. Segundo, que Jesus cumpriu as exigências que eles tinham acerca do Messias. Então, o Senhor Jesus Cristo, como homem, tudo que a justiça de Deus pedia, a lei nele foi completado. E ainda mais, além de completar, ele elevou a lei. Então, todas as exigências que eles viam no Messias que tinham que ter, as credenciais, Jesus as cumpriu. Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, Jesus transcendeu em tudo aquilo que eles tinham imaginado. Os judeus, o que eles queriam a respeito do Messias? Lembrando que eles eram temporal. Eles queriam o Messias, como os reis do Velho Testamento vieram, destruísse o poder de Roma, tirasse eles do governo de Roma e trouxesse a salvação para eles, que o Messias estabelecesse o teu reino, como foi no reino de Davi, trazendo vitória sobre todos os reinos, e ali eles serem bem-aventurados, vivendo ali com o Messias, tendo um reino poderoso, e todas as nações ali submissa, como foi no reinado de Davi. É esse conhecimento equivocado que eles tinham, e pequeno em relação ao Messias. Tudo que eles queriam em relação ao Messias estavam ligados a coisas terrenas. Eles eram igual aquela mulher corcunda, sempre olhando para as coisas da terra. E assim nós também podemos ser, amados. Vivermos corcundamente com o conhecimento pequeno em relação ao Filho de Deus. Então eles tinham esse conhecimento limitado em relação ao Messias.
Mas o que o Senhor veio fazer é muito maior. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele veio mostrar, ele veio revelar que o Senhor não veio estabelecer um reino abalável como os outros. Que o reino do Senhor é um reino inabalável. Que todos os reinos, sim, seriam destruídos. Mas não é um reino apenas terreno. Que o reino do céu seria um manifesto, seria manifestado na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não tem a ver com os reinos do Antigo Testamento, mas um reino transcendental, um reino perfeito. Amém. E eles não conseguiram ver essas coisas, porque tudo isso está oculto no coração do Pai, e aprove Deus quem Ele quer revelar-se. E claro, os humildes de coração. Amém. Eles eram pretensiosos em relação quanto ao Messias. Achavam que sabiam tudo em relação ao Messias, mas não sabiam nada. E ainda por cima, eles crucificaram o autor da vida ao ponto de dizer: não temos outro rei senão César. Você não é o Messias. Você não é o nosso rei. Não temos outro rei senão César. Isso é forte, irmãos. Eles declararam diante de Cristo Jesus que ele não era o rei, que o rei deles era César. Porque o Messias não veio para trazer aquilo que eles tanto queriam, mas o Senhor veio trazer e veio fazer algo muito maior. Amém. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. O Senhor não nos tirou apenas do jugo do reinado de Roma, mas o Senhor nos tirou de todo o poder maligno, de todas as trevas, de todos os reinos dessa terra, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do jugo de Satanás, do pecado, a nossa condição caída, condenados já. Ele mudou tanto a nossa condição quanto a nossa posição. Nossa condição era condenados, e agora é a nossa condição salvos, vida eterna. Aleluia. A nossa posição terrena, agora a nossa posição é nos lugares celestiais. E claro, para aqueles que forem vencedores, herdarão o seu reino. Amém. Glória ao Senhor. Eles não viram isso. Amados, glória ao Senhor que tudo isso já nos foi revelado. Mas ainda precisamos prosseguir em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso coração não se endureça e sejamos pretensiosos como os religiosos. Paulo teve até mesmo além da sua compreensão, ele precisou ajustar algumas coisas. Tudo que ele escreveu, claro, foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas, como homem, ainda ele precisava de mais compreensão, de mais luz e até mesmo de ajustes em relação ao Filho de Deus. E assim é com cada um de nós. Por exemplo, o irmão Austin Sparks, ele dá um exemplo. Nas primeiras cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses, ele diz, 4,15: Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Essa expressão, ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Porém, já na sua epístola final, ele diz, 2 Timóteo 4, 6-8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Os irmãos veem a diferença aí? Não tem nada contraditório. Mas na sua primeira epístola, qual que era o sentimento de Paulo? Na sua primeira carta,
Nós, os que estivermos vivos. O seu desejo era, a sua expectativa é que o Senhor viria e ele fosse arrebatado na vinda do Senhor. Esse não é o nosso desejo? Esse não é o nosso sentimento? De nós sermos arrebatados pelo Senhor? Amém. Mas, ao decorrer da sua vida cristã, da sua caminhada com o Senhor, ele vai tendo compreensão maior em relação a Cristo Jesus. E coisas vão sendo ajustadas, ao ponto dele dar o veredito de Nero. Que ele não iria para a glória do Senhor arrebatado. Mas agora ele compreendeu que a ida dele para a glória seria martirizado. Entende, irmãos? Essa compreensão e esse ajuste, onde compartilhei com os irmãos dele falando que nos tempos finais viria apostasia, e é o que nós estamos vivendo. Está vendo como a compreensão, os ajustes, as escrituras vão se encaixando? Tudo isso mostra um crescimento de Cristo na vida do nosso irmão. Esse que foi o maior intérprete de Cristo Jesus. E assim, e nós? Será que nós precisamos de compreensão? Será que nós precisamos de ajustes? Precisamos de maturidade? No tempo de Hitler, muitos irmãos achavam que ele era o próprio anticristo já e que o Senhor viria ali. E o Senhor não veio. E agora nós, pelos sinais, não achamos que a vinda do Senhor está tão próxima? Que o anticristo já está quase aí? Não é essa a nossa concepção? Mas talvez seja no tempo da Sara, quando a Sara tiver seus 50 anos. A gente tem que mudar a nossa compreensão, né? A nossa vontade é ser arrebatado. Mas se amanhã a gente estiver num leito de hospital, a nossa compreensão, a nosso ajuste vai ter que ser mudado. Vai ter que ser igual Paulo. Ó, quanto a mim, já estou indo para a glória do Senhor. Os irmãos perseverem aí, viu? Na caminhada cristã. O Espírito Santo vai nos moldando, vai nos tratando e vai dando-nos clareza a respeito de todas as coisas. Por isso não podemos ser pretensiosos, ambiciosos, acharmos que conhecemos todas as coisas. Tudo que foi escrito, mais uma vez enfatizando, tudo que foi escrito nas epístolas, na Sagrada Escritura, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo e não há nada contraditório. Isso mostra que também Paulo precisava de um crescimento, de um desenvolvimento de Cristo Jesus na vida dele. Amém? Existem 7 eras, trazendo para nós, teologicamente, é dito dispensações. Então, dispensações e eras é a mesma coisa. Durante Adão e até o reino milenar, nós temos 7 eras, ou 7 dispensações. A primeira é inocência, a era da inocência. A segunda é a era da consciência. A terceira era, a terceira dispensação, é o governo humano, começa o governo humano. A quarta é a promessa dos patriarcas, nós temos as promessas. A quinta é a era da lei, talvez essa para nós está mais clara, né? Essas que eu vou falar agora. É a dispensação da lei. A sexta é a graça. E a quinta é o reino milenar. Estamos vivendo a sexta e encaminhando para a sétima dispensação. Estamos na era da graça, na dispensação da graça, e o que virá agora é o reino milenar. Isso falando de maneira temporal, falando de maneira cronológica. Nós temos essas 7 dispensações, durante Adão até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a manifestação do seu reino. Falando de maneira cronológica. Mas também há outros tipos de eras, outros tipos de dispensação. E agora não estou falando de eras temporais como acabei de citar, mas estou falando de eras de crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento,
de nós sermos edificados, de nós sermos maduros. Então quando o Evangelho veio até nós recebemos o Senhor, nós somos salvos, nós somos bebês espirituais. E aí, o que é necessário? Começamos com leite e agora nós precisamos prosseguir para um alimento sólido. Falando de maneira literal, assim é com um bebê. Começa com leite materno, vai crescendo, vem um alimento sólido, vai tendo seu crescimento, depois tem essa fase de criança, sua parte de adolescência, juventude, adulto, velho. Relação espiritual é a mesma coisa, amados. Com nós temos as eras que precisam ser trabalhadas em nós, do qual precisam ser desenvolvidas, do qual precisam ter maturidade. Eu perguntei para o irmão em relação ao acampamento, e eu falei, irmão, como que foi o acampamento? Ele falou assim, foi diferente, porque agora nós temos mais maturidade do que os antigamente, dos acampamentos que nós tivemos outrora. Isso é o tempo das eras, em relação à parte espiritual. O problema é que nem uma criança que pensa que sabe de tudo, de todas as coisas, eu sei tudo, quer ser independente, e muitas vezes assim nós retrocedemos, ao invés de nós avançarmos, acabamos retrocedendo e achando que conhece tudo. Não é assim. Precisamos avançar em crescimento para que o Filho de Deus seja sempre revelado em nós. Então, todas essas leis nós vamos ver agora, essas dispensações para que tanto essas cronológicas, tanto essas temporal, como essas espirituais. Algo que o nosso irmão Paulo avançou e compreendeu, por conta dessas dispensações, tanto temporal como também espirituais. E aí, nós vemos o espetáculo. Ele entendeu que aquele Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Mas quando ele teve a visão, claro, ele fala sobre um homem ir até o terceiro céu, mas isso se trata dele mesmo. E ali ele viu coisas inefáveis, indizíveis. Claro que ele viu o Filho de Deus, como João viu e escreveu em Apocalipse. O Filho de Deus sentado no trono, à destra do Pai. A condição essencial, a condição originalmente do Filho de Deus. A condição essencial do Filho de Deus não é ele homem. A condição essencial dele não é como homem. Talvez se nós olharmos nós caídos e ver um homem perfeito, nós vamos contemplar que Cristo aquela é a condição essencial. Puxa, tanto pecador, tanto injusto, tanto homem mau e esse aí, mas essa não é a condição essencial do Filho de Deus. A condição originalmente, essencialmente do Filho de Deus, Paulo compreendeu quando ele viu Cristo assentado à destra do Pai, no trono. E ali ele viu então, compreendeu sobre o propósito eterno de Deus, sobre as dispensações, sobre o crescimento também, sobre as eras espirituais. Quando ele olha Cristo entronizado no terceiro céu e viu aquelas coisas inefáveis, agora ele passa a entender qual é o propósito de Deus. Entendam, irmãos, a redenção não é o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, faz parte do propósito eterno de Deus. É como se fosse uma linha reta, o propósito eterno de Deus. Só que nesse percurso tem um desvio, e nesse desvio a redenção ela vem para ajustar esse desvio, fazendo essa lacuna que obteve por conta da queda do homem, ele vem como uma ponte para prosseguir para o propósito eterno de Deus. Graças à redenção que esse propósito eterno de Deus pode dar então continuidade
Então, amados, a redenção faz parte do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus não é a redenção em si. Paulo entendeu isso e nós temos que compreender isso. Que a redenção é parte do propósito eterno de Deus. Isso é maravilhoso, glória ao Senhor por isso. E aí, nele e por meio dele, essa linha reta então continua. Paulo, ao contemplar Cristo entronizado e ver aquele terceiro céu em perfeita harmonia, em amor, em grandiosidade, ele tem até mesmo uma doxologia. Paulo tinha essas doxologias, suas explosões de glorificação ao nome do Senhor. O Austin Spark, ele faz uma doxologia aqui no livro colocando que Cristo, usando a palavra do Adriano, que espetáculo. Amém. Muitos falam coisas relacionadas à Copa do Mundo, que é um espetáculo, que é a maior coisa que tem no mundo, que é isso, que é aquilo. Amados, reflitam na frase que eu vou parafrasear de um servo do Senhor, com bastante cuidado. Os ímpios, o mundo e as coisas do mundo serão o único paraíso que os ímpios desfrutarão. Vou repetir. O mundo e as coisas do mundo serão o único paraíso que eles desfrutarão. Vírgula. Já os cristãos, o mundo e as coisas do mundo será o único inferno que eles suportarão. Glória ao Senhor. O que Paulo viu em relação ao propósito eterno de Deus? Além da salvação do pecado, da morte, do inferno, de irmos ao céu, ele viu que isso são partes de algo ainda mais glorioso, grandioso, extraordinário, que é. O Adriano falou ontem sobre nós. Naquele dia temos paz perfeita. Mas, amado, é muito mais que paz perfeita. Além dessa paz perfeita, Paulo entendeu que além de nós, todas as coisas, tanto as da terra como a do céu, tudo se tornará em perfeita harmonia. Tudo será convergido aos atributos de Cristo. Seja o seu amor, seja a sua humildade, seja a sua mansidão, seja a sua beleza, seja a sua justiça, a sua santidade, seja a sua paz, seja a sua bondade. Tudo será convergido em Cristo Jesus. Isaías fala que o predador se deitará com a presa, ou seja, nos animais também será convergido Cristo neles. Tudo por meio dele e para ele. Então, esse é o verdadeiro espetáculo. É difícil até nós imaginarmos num mundo tão cruel, perverso, de tanta maldade que nós vemos, nós contemplarmos, imaginarmos que tudo isso vai cessar e tudo isso será convergido no amor de Deus em Cristo Jesus. Onde a paz entre os filhos de Deus, o amor entre os filhos de Deus, reinarão perfeitamente. O que vemos em parte hoje, naquele dia veremos em plenitude. Hoje há tanta guerra no cristianismo, irmão bate irmão, um fala mal do outro, um discute ali, outro debate ali, mas o propósito de Deus é converger Cristo Jesus em tudo, em todos os que são deles. Amados, isso é o verdadeiro espetáculo. Amém. Nada nessa terra se compara com o propósito eterno de Deus por meio do seu Filho Jesus. Nada. Talvez nós sejamos muitas vezes insensíveis. Essas coisas não nos tocam. Essas coisas até mesmo não nos emocionam. Porque muitas vezes nós estamos como os ímpios e fazendo das coisas do mundo o nosso paraíso. Temos embriagados com as coisas desse mundo. Por isso nós não podemos ser pretensiosos, amados, em relação ao Filho de Deus. É uma questão diária de nós irmos diante do Senhor
diante das mãos poderosas do Espírito Santo, de irmos no secreto com o Pai e de pedirmos: Senhor, mais de Cristo e menos de mim. Como o nosso amado irmão Paulo falava nas Escrituras: eu, o menor de todos, eu, o maior de todos os pecadores. Porque à medida que nós vamos diante do Senhor, nós vamos vendo a nossa pequenez e a grandiosidade do Filho de Deus. Que não sejamos pretensiosos, amados, como os religiosos. Que o Senhor tire toda a pretensão de judaísmo do nosso coração. Ontem eu falei sobre uma coisa que trará apostasia, é o fermento dos fariseus, e ali é religiosidade. Amados, um pouco de fermento leveda toda a massa. Que o Senhor tire todo o fermento de religiosidade no nosso coração. Ainda precisamos conhecermos mais do Filho de Deus. E aí sim, à medida que nós conheçamos mais do Senhor, provaremos mais e mais do Senhor. Para concluir, eu uso o exemplo do irmão David Brainerd. Se eu não me engano, ele converteu aos 20 anos e faleceu aos 29. Ele viveu 9 anos ao Senhor. Mas esses 9 anos ele viveu como um irmão espiritual de 70 e poucos anos. Ele pregou se eu não me engano, para Peles Vermelhas. E ele tinha sua comunhão com o Senhor, muitas vezes na mata. E no seu diário, ele colocava: hoje eu experimentei o amor do Senhor como nunca experimentei. É algo que ele sempre fia mais e mais do Filho de Deus. Amém. Possamos prosseguir em conhecer o Filho de Deus. Amém. 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 Querido Senhor, chegamos diante de Ti e confessamos que conhecemos tão pouco do Senhor. Muitas vezes somos tomados pelo fermento dos fariseus, Senhor. Servindo um Messias limitado, vivendo para o Messias limitado, somos equivocados em relação ao Messias. Somos pretensiosos, muitas vezes achar que temos conhecimento amplo do nosso Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Nós confessamos que conhecemos tão pouco de Ti, Senhor. Nenhum universo se compara com o tamanho da Tua grandeza, Senhor. Nada se compara com a imensidão de Cristo Jesus. Amém. Senhor, nos ajude a perseverarmos em conhecermos o Filho de Deus. Amém. Espírito Santo, revela mais o Filho de Deus em nós. Diariamente, Senhor, nos ajude a irmos aos pés do Senhor como Maria, Senhor. Nos derramarmos diante dos pés do Messias para conhecê-lo cada dia mais. Amém. Ó Senhor, que possamos ter mais experiência com o Senhor. Amém. Que possamos provar mais dos atributos comunicáveis de Cristo Jesus. Amém. Nos ajude a provarmos mais e bebermos mais de Ti, Senhor. Amém. Nos alimentarmos mais da Tua Palavra. Amém. Porque quem se alimenta da Tua Palavra de Cristo vive, Senhor. Amém. Senhor, tira toda a pretensão do nosso coração, Senhor. E nos faz humildes. De irmos das Escrituras como alguém que conhece até mesmo nada do Senhor. Amém. Um coração sempre alargado para o Senhor. Amém. Nos ajude a perseverarmos no conhecimento a Deus, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Seja conosco nesses dias, Senhor. Amém. Pois o verdadeiro espetáculo é o Filho de Deus. Aleluia. Amém. Amém.